E se tudo o que você acredita sobre o início do universo estiver incompleto, e se antes do tempo, da matéria e até mesmo da própria luz já existisse alguém, não um ser comum, mas o Deus eterno, que nunca teve origem, nunca foi criado e nunca mudará, essa afirmação é tão profunda que abala as bases da lógica humana, provoca debates teológicos que atravessam séculos e desafia até as explicações mais avançadas da ciência moderna. Ainda assim, é uma verdade registrada nas Escrituras, revelada para que possamos compreender quem é o Criador, mais do que isso, para que possamos entender o nosso próprio lugar no plano divino. Antes que existisse qualquer segundo contado, antes que houvesse a rotação de um planeta para marcar o dia e a noite, antes que houvesse matéria para medir o espaço, Deus já existia. Não em um estado de espera, não em silêncio, mas em plena glória, vivendo na totalidade de sua essência, sem qualquer falta, carência ou incompletude. Nossa mente, limitada pela experiência do tempo, tenta imaginar esse antes do princípio como um ponto distante, um vazio escuro e frio. Mas a Bíblia descreve algo completamente diferente. O Salmo 90, versículo 2 declara: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essa é uma das declarações mais grandiosas já escritas. Não apenas afirma que Deus existia antes da criação, mas que Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Isso significa que o tempo não o contém. Pelo contrário, é o tempo que está contido nele. A eternidade não é uma linha infinita para frente e para trás. É o ambiente natural do Criador, onde todos os tempos coexistem diante dele como um livro aberto. Quando Moisés, diante da sarça ardente, perguntou a Deus qual era o seu nome, recebeu uma resposta que ecoa até hoje com poder absoluto. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Essa resposta não define Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Não diz eu sou o Criador ou eu sou o juiz, embora Ele seja tudo isso, mas simplesmente eu sou. É a declaração de uma existência perpétua, imutável e independente. Na teologia, esse atributo é chamado de aceidade, a capacidade de existir por si mesmo, sem precisar de nada além de sua própria natureza. E aqui está um ponto que poucos percebem. Antes da criação, Deus não estava entediado, solitário ou incompleto. Ele não criou o universo porque precisava de companhia ou de adoradores. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mão de homens como se necessitasse de algo. Ou seja, a criação não foi um ato de suprir uma necessidade, mas de expressar a abundância de sua glória. Antes de tudo, não havia escuridão, porque Deus é a luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Não havia silêncio, porque Ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. Não havia vazio, porque Ele é a plenitude. Essa é uma realidade que desafia nossa imaginação. O universo não começou com caos, mas com propósito. E nesse propósito, o centro não é a criação, mas o próprio Criador. Pense nisso, o princípio que lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é o princípio de Deus, é o nosso princípio. É o momento em que o tempo, o espaço e a matéria começaram a existir. Tudo que podemos tocar, medir ou ver teve um início, mas Deus não. Ele já estava lá, completo, perfeito e imutável. E é aqui que essa verdade começa a se tornar pessoal. Se o Deus eterno já existia antes de tudo, isso significa que você não é fruto do acaso. Significa que, antes que houvesse mundo, antes que o tempo começasse a correr, Ele já sabia seu nome, sua história, seu propósito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 nos lembra que a graça nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que, mesmo antes de Adão, mesmo antes da queda, Deus já havia traçado o plano de redenção que incluiria você. Essa realidade muda tudo. Não somos poeira cósmica perdida em um universo impessoal. Somos fruto de uma decisão consciente de um Deus que, na plenitude de sua eternidade, decidiu criar. E se Ele decidiu criar, também decidiu amar, sustentar e salvar. Por isso, antes de prosseguirmos, quero convidar você a refletir. Você já havia parado para pensar no que existia antes do haja luz? Já tinha imaginado o que significa servir a um Deus que não começou a existir,
Deixe aqui nos comentários sua resposta, porque esse é o tipo de conversa que fortalece a fé e nos ajuda a enxergar a vida de uma perspectiva eterna. Tente imaginar o tempo como um enorme pergaminho, onde cada acontecimento da história humana é escrito linha após linha. Agora imagine que Deus não está limitado a percorrer esse pergaminho lentamente, como nós fazemos. Ele o vê inteiro, de uma só vez, desde a primeira letra até a última. Para nós, existe passado, presente e futuro. Para ele, tudo está igualmente diante de seus olhos. É isso que as Escrituras revelam quando o próprio Senhor declara em Isaías capítulo 46, versículo 10. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Estamos diante de um marco não apenas a criação da matéria, mas a própria invenção do tempo. Antes disso, não havia dias, meses, anos. Não havia nascer do sol nem pôr do sol. Não havia horas para contar. O movimento dos astros, que hoje marca nossas agendas e calendários, só começou a existir porque Deus assim determinou. O que para nós é um início é apenas a abertura do palco onde Ele iria manifestar seu plano eterno. E aqui está o ponto que desafia a nossa compreensão. O princípio de que fala a Bíblia não é o princípio de Deus, mas o nosso. Ele já existia antes do primeiro segundo. Ele é o relógio absoluto que não atrasa nem adianta, o Senhor de todos os tempos. Sua eternidade não é uma linha que se estende infinitamente, mas uma totalidade onde todo o tempo está contido. Isso significa que, para Ele, o amanhã já é tão real quanto o ontem, e o passado não é uma lembrança distante, mas uma realidade que Ele contempla plenamente. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que a graça nos foi concedida antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que a cruz não foi um plano improvisado em resposta ao pecado humano, mas parte de uma intenção eterna. Antes que Adão respirasse o primeiro sopro de vida, Cristo já estava destinado a morrer por nós. Essa verdade também é confirmada em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não se trata apenas de predestinação como conceito teológico, mas de uma revelação sobre o caráter de Deus. Ele não reage ao tempo. Ele age conforme sua vontade soberana, que antecede a própria criação. O salmista, no Salmo 102, versículo 27, expressa essa imutabilidade divina. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus não envelhece, não perde forças, não acumula sabedoria ao longo dos anos, porque Ele já é a plenitude absoluta de tudo. Enquanto as estrelas se apagam e os impérios caem, Ele permanece. O tempo não o molda, Ele molda o tempo. Para nós, seres limitados pela cronologia, é difícil aceitar que um Deus eterno possa ter um plano tão detalhado que abrange todos os acontecimentos. Muitas vezes olhamos para nossas próprias vidas e perguntamos: se Deus sabia de tudo, por que permitiu que eu passasse por isso? É aqui que precisamos lembrar que o Eterno não vê apenas o momento que estamos vivendo, Ele vê o resultado final. O que para nós parece atraso ou silêncio é, na verdade, o alinhamento perfeito de cada detalhe de acordo com seu propósito. Essa percepção muda radicalmente a forma como enfrentamos as incertezas. Saber que Deus vê o fim desde o início nos dá segurança. Isso é reforçado em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge ao controle dele, nem mesmo que parece causa aos nossos olhos. Mas há algo ainda mais profundo. Se ele já tinha um plano antes do tempo começar, significa que ele já havia preparado um lugar para você nele. Salmo 139, versículo 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso não é apenas poesia, é a descrição de um amor tão profundo que antecede até a sua própria existência. Pense nisso, o Deus que habitava a eternidade, que criou o tempo e estabeleceu o universo, já pensava em você antes de dizer haja luz. E se esse Deus planejou cada detalhe, você pode viver com a certeza de que nada é aleatório. E aqui fica o convite para a sua interação. Escreva nos comentários qual foi a situação mais marcante em que você percebeu que Deus já tinha preparado algo antes mesmo de você imaginar. Ao compartilhar,
você estará fortalecendo a fé de outras pessoas e ajudando essa mensagem a alcançar mais vidas. Quando pensamos em Deus antes da criação, é comum que a mente humana imagine um ser solitário, pairando no nada e aguardando o momento de criar. Mas essa imagem não é apenas limitada, ela é incorreta. A Bíblia nos revela que, antes de existir o universo, já havia comunhão perfeita, amor pleno e glória infinita dentro do próprio Deus. É aqui que encontramos uma das doutrinas mais profundas e misteriosas da fé cristã, a Trindade. Antes que o tempo começasse a correr, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistiam eternamente como um só Deus em três pessoas distintas, em perfeita harmonia. Jesus deixou isso claro ao orar em João capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa não é uma linguagem simbólica, é uma afirmação direta de que ele já compartilhava da mesma glória do Pai na eternidade. Essa comunhão eterna é marcada pelo amor. Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus declara: Tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que, antes que qualquer ser criado existisse, havia amor constante fluindo entre as três pessoas da Trindade. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito Santo era a presença vivificadora dessa comunhão perfeita. O Espírito Santo, descrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14 como o Espírito Eterno, também não surgiu na história em Pentecostes. Ele sempre esteve presente, participando ativamente de tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes mesmo da criação da luz. Ele é a presença ativa de Deus no mundo, o sopro da vida, aquele que move, inspira e capacita. Essa realidade nos leva a entender algo essencial. Deus não criou o homem porque precisava amar ou se relacionar. Ele já era amor, como afirma 1 João capítulo 4, versículo 8, muito antes da existência de qualquer criatura. A criação não foi um remédio para a solidão divina, mas a expressão transbordante de um amor que já era pleno. E aqui está um ponto que muda a nossa perspectiva. Se fomos criados à imagem e semelhança desse Deus Trino, Gênesis capítulo 1, versículo 27, significa que também fomos criados para a comunhão. É por isso que ansiamos por relacionamentos, família, amizades e pertencimento. Esse desejo não é um defeito ou fraqueza, é um reflexo do nosso Criador. Assim como a essência de Deus é relacional, a nossa também é. A Trindade nos revela que no centro do universo não está o poder frio ou a solidão, mas o amor e a relação. E isso tem implicações profundas. O sentido da vida não se resume a conquistar bens, alcançar fama ou acumular poder. O sentido da vida está em conhecer e participar dessa comunhão eterna para a qual fomos criados. Antes da criação, já existia um lar de glória, um relacionamento perfeito e eterno. E a criação foi, em certo sentido, a ampliação desse lar para que outros pudessem contemplar e participar dessa comunhão. Foi como se Deus, na abundância de seu amor, dissesse: vamos criar seres que possam experimentar e refletir essa glória. Isso significa que o universo, com toda a sua grandiosidade, não é um fim em si mesmo. Ele é um palco preparado para manifestar a glória de Deus e revelar sua comunhão eterna. As estrelas, as galáxias, os oceanos e até o ser humano foram projetados para refletir esse amor. Colossenses capítulo 1, versículo 16 declara: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui entra uma aplicação prática que não podemos ignorar. Se fomos criados para a comunhão com Deus, tentar viver longe dele é como tentar respirar debaixo d'água. Simplesmente não fomos feitos para isso. O vazio que tantas pessoas sentem, mesmo cercadas de bens ou reconhecimento, é na verdade a ausência dessa comunhão para a qual fomos moldados. Então, quando olhamos para a eternidade antes da criação, não vemos silêncio, tédio ou espera. Vemos amor, relacionamento e glória, uma dança eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Uma harmonia tão perfeita que se tornou impossível para Deus não querer compartilhá-la. A criação foi esse gesto de generosidade divina, e nós fomos convidados a participar dela. Agora, eu quero que você reflita.
Você tem vivido como alguém que foi criado para estar em comunhão com Deus? Ou tem tentado preencher o vazio com coisas que não podem satisfazer? Se Deus já era pleno, perfeito e eternamente satisfeito em si mesmo antes da criação, surge uma pergunta inevitável: por que Ele criou todas as coisas? Se não havia carência, se não havia solidão, se não havia necessidade, então qual foi o motivo para o universo existir? Essa é uma das questões mais profundas da teologia, e a resposta bíblica é clara e ao mesmo tempo desafiadora para a nossa mentalidade humana. Deus criou para a sua glória. Em Isaías capítulo 43, versículo 7, encontramos a declaração direta do Senhor: a todos os que são chamados pelo meu nome os criei para a minha glória. Essa frase derruba qualquer ideia de que a criação tenha sido movida por necessidade. Não se tratou de uma tentativa divina de preencher um vazio, mas de uma decisão soberana de manifestar algo que já existia em plenitude, a sua própria glória. Quando falamos em glória de Deus, não nos referimos apenas à luz, majestade ou honra. A glória divina é a soma de todos os atributos do próprio Deus: sua santidade, seu amor, sua justiça, sua bondade, sua sabedoria e seu poder. Criar o universo foi, portanto, como abrir uma cortina para que aquilo que já era eterno pudesse ser visto. O mundo, com suas cores, formas de vida, é como uma grande vitrine daquilo que Deus é. O apóstolo Paulo amplia esse entendimento em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Note a última parte: para ele. Isso significa que a criação não gira em torno do homem, mas do Criador. Nós somos convidados a participar, mas não somos o centro. O centro é Ele, e sempre será. Esse ponto é essencial para entendermos nosso lugar no mundo. Vivemos em uma cultura que nos coloca no centro de tudo, como se Deus existisse para nos servir e atender nossas vontades. Mas a verdade é que nós existimos para refletir e exaltar a glória dele. É por isso que, em Salmo 19, versículo 1, Davi declara: o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada estrela no céu, cada gota de água no oceano, cada detalhe do corpo humano é um testemunho vivo da majestade divina. E se tudo foi criado para a glória de Deus, isso também inclui você. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que Deus tenha corpo físico como o nosso, mas que compartilhamos atributos comunicáveis: a capacidade de amar, de criar, de decidir, de nos relacionar. Fomos moldados para refletir a natureza do Criador, assim como um espelho reflete a luz. Mas existe um detalhe importante: a criação já nasceu envolvida no plano redentor. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 revela que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo e predestinados para sermos adotados como filhos. Isso quer dizer que a salvação não foi uma reação ao pecado, mas parte do projeto original. Antes de o Éden existir, antes mesmo de o primeiro homem ser formado, Deus já havia decidido que seu filho seria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Essa perspectiva muda completamente a forma como enxergamos a história. A criação não é um evento isolado, separado da redenção. É o primeiro ato de uma grande narrativa que culmina na cruz e se completa na eternidade. O mesmo Deus que disse haja luz é o que, milênios depois, diria estar consumado na cruz do Calvário. E ambos os momentos estão ligados pela mesma motivação: a manifestação de sua glória e amor. É por isso que a criação é tão preciosa. Ela não é apenas um cenário para a vida humana, é uma obra de arte sagrada. Cada elemento criado, seja o canto dos pássaros, a grandiosidade das montanhas ou a precisão das leis da física, revela algo sobre o caráter de Deus. E, ao mesmo tempo, a criação nos chama a participar ativamente dessa glória, não apenas contemplando-a, mas refletindo-a em nosso viver. Mas aqui está o desafio: nem todos respondem a esse chamado. Muitos olham para a criação e a usam como motivo para se afastar de Deus, acreditando que tudo é fruto do acaso. Outros tentam tomar para si a glória que deveria ser dada ao Criador. É por isso que o apóstolo Paulo alerta em Romanos capítulo 1, versículo 25, que há aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Essa é uma inversão trágica do propósito original.
Quando entendemos que a criação é sobre a glória de Deus, nosso olhar sobre a vida muda. Não trabalhamos apenas para ganhar sustento, trabalhamos para glorificar. Não amamos apenas para sermos correspondidos, amamos para refletir o amor de Deus. Não vivemos apenas para sobreviver, vivemos para exaltar o nome dele. Se Deus existia antes de tudo e permanecerá depois de tudo, isso significa que a história do universo não começa no Gênesis nem termina no Apocalipse, pelo menos não do ponto de vista do eterno. Para nós, a Bíblia apresenta um começo, um desenvolvimento e um fim. Para ele, tudo já está diante de seus olhos como um todo perfeito. E é justamente essa perspectiva que nos leva a compreender o destino final de toda a criação, a eternidade com Deus. No último livro da Bíblia, encontramos a assinatura final do autor da história. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Deus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa frase encerra toda a narrativa bíblica, reafirmando que tudo começou e terminará sob sua soberania. Nada escapou ao seu controle no passado, nada foge agora e nada fugirá no futuro. Mas para aqueles que o amam, o fim não é destruição, é reencontro. João capítulo 17, versículo 3 nos dá uma definição precisa do que é vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eternidade não é apenas viver para sempre, é viver para sempre com Deus. Não se trata apenas de escapar do inferno, mas de habitar na presença do Criador, de conhecê-lo plenamente e ser conhecido por ele. O apóstolo Paulo descreve esse momento em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Isso significa que todos os questionamentos, dores e mistérios que hoje nos confundem serão esclarecidos diante da glória de Deus. A eternidade não será uma repetição entediante de dias infinitos, mas uma experiência contínua de descoberta, alegria e adoração. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, recebemos uma promessa que é bálsamo para qualquer coração aflito. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o destino para o qual fomos criados. Desde o Éden, a intenção de Deus não era apenas criar, mas habitar com seu povo. O pecado interrompeu essa comunhão, mas o plano eterno de redenção garantiu que ela seria restaurada. Essa certeza muda completamente a forma como vivemos agora. Quando sabemos que nosso destino é a eternidade com Deus, passamos a avaliar o presente com outros olhos. As lutas deixam de ser um fim em si mesma e passam a ser vistas como parte de um processo. As perdas, por mais dolorosas que sejam, tornam-se temporárias diante da promessa de um reencontro eterno. Os sofrimentos do agora, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas é preciso dizer, nem todos escolherão viver essa eternidade com Deus. O convite está aberto, mas exige resposta. O Deus que criou o tempo e entrou nele como homem, Jesus Cristo, hoje chama: Vinde a mim. Ele não impõe a salvação, ele a oferece. E aceitar esse convite é decidir viver não apenas para este mundo, mas para o mundo vindouro. É preparar o coração para encontrar o Criador face a face. Quando entendemos que a eternidade não começa depois da morte, mas no momento em que entregamos nossa vida a Cristo, percebemos que já podemos experimentar agora a presença do Deus eterno. É como se a eternidade invadisse o tempo, trazendo paz em meio ao caos, esperança em meio à dor e propósito em meio à incerteza. Essa vida nova é a primeira etapa de um destino que nunca terá fim. No final, a pergunta que ecoa é: estamos vivendo com os olhos no tempo ou com o coração voltado para a eternidade? Essa não é apenas uma questão teológica, é uma questão prática que define nossas prioridades, escolhas e relacionamentos. Se entendemos que fomos planejados por um Deus eterno antes que o tempo existisse, então cada passo dado aqui deve refletir essa consciência. Por isso, quero encerrar este capítulo e este documentário com um convite direto. Se essa mensagem tocou seu coração, se a realidade da eternidade trouxe esperança ou despertou temor, não ignore. Responda hoje ao chamado de Deus. Diga a Ele que deseja viver para a sua glória, tanto agora quanto para sempre.
e compartilhe nos comentários. O que mais tocou seu coração nesta série sobre o que Deus fazia antes da criação? Seu testemunho pode ser o ponto de virada na fé de alguém que está ouvindo esta mensagem neste exato momento. Porque o Deus que era antes de tudo e que estará depois de tudo continua sendo o Eu Sou, presente, soberano, imutável e amoroso. E Ele convida você para viver, não apenas no tempo, mas na eternidade ao seu lado.